Gente, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que eu apresento a vocês o Tony Zagato, que é muito atuante não só no âmbito profissional, mas também da política. Quem é de São Paulo saiba. Ele é mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC, especialista em economia urbana e gestão pública pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e desde 2009 é arquiteto da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, Departamento Técnico do CONDEFAT, do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Faz parte do grupo de estudos de inventário da UPPH, que realiza pesquisa visando o tombamento de bens como patrimônio cultural paulista e tem experiência na análise de projetos de intervenção em sítios culturais protegidos. O Tony, dos funcionários do CONDEFAT, ele tem, especificamente trabalha com bens protegidos e com conjunto. Tony, essa é uma turma de terceiro ano do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp, e eles estão no Laboratório de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, desenvolvendo um trabalho de requalificação no pátio da estação tombada pelo CONDEFAT aqui em Bauru. Logo, fiquem à vontade para perguntar qualquer dúvida, não só do que ele vai apresentar, mas também como do Complexo de Bauru, porque ele certamente é uma pessoa que vai poder estar respondendo. Obrigado, Tony, e eu passo para ti a palavra. Obrigado, Adalberto. Muito obrigado, antes de tudo, pelo convite, né, por esse diálogo urbano, né, que, como se chama, e esse diálogo direto com as estudantes e os estudantes que estão aí no curso em Bauru. É um prazer sempre conversar com as turmas das faculdades, nos cursos. Eu acho que é o momento em que a gente passa a ter uma interface que a gente coloca o diálogo entre a perspectiva acadêmica com a aplicação prática desse conhecimento que é construído dentro da academia e que tantas vezes se transpõe e, numa relação dialética, volta para a academia a partir da aplicação prática, né, nos setores técnicos, nos departamentos técnicos do serviço público, né. Bom, queria pontuar, eu sou técnico lá no CONDEFAT, pessoal, então eu tenho, às vezes, uma linguagem, uma apresentação que se torna muito técnica, porque esse é o nosso cotidiano. Eu estou lá há 12 anos, trabalhando desde do início com patrimônio ferroviário, né, o caso de Bauru, como o Adalberto falou, foi um dos casos que eu instruí, fiz a instrução técnica conclusiva de um processo de tombamento que já estava tramitando desde 92, e a partir de 2012, mais ou menos, 2011, passei a lidar diretamente até a sua conclusão, homologação, há poucos anos, né? Quando a resolução de tombamento foi publicada e da qual o Adalberto participou, além do tema que eu vou falar um pouco mais concretamente aqui, nessa apresentação que eu vou compartilhar, que é sobre a experiência de preservação de conjuntos urbanos no estado de São Paulo. Eu peço uma única desculpa para vocês, eu tive um probleminha meio sério aqui no meu computador, e eu, com isso, uma parte da apresentação eu perdi. Então, o que eu fiz, e aí eu peço a compreensão, foi juntar algumas apresentações. Então, por favor, eu sou cringe, não prestem muita atenção em formatações e efeitos especiais. Isso é a geração de vocês que domina muito mais do que a minha dentro dos PowerPoints da vida, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela e dar um panorama aí do que a gente vai falar. Eu vou tentar, conversei com o Adalberto de ter um momento de apresentação inicial, mas que eu gostaria de deixar bastante tempo também
para a nossa conversa, né, o nosso diálogo. Então, vou tentar ser o mais objetivo possível. Vamos ver se vocês conseguem ver aí na tela. Consegue, né? Então, eu estou aqui nas duas. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, para estruturar essa apresentação... Tony, Oi, claro. você pode colocar no formato de apresentação. Tá. Ah, sim. Bem Aqui legal. embaixo tem uma barrinha que você pode ocultá-la. Justamente. Agora está ok. Pode ir lá. Maravilha. Então, eu estruturei essa apresentação, ainda bastante longa, em 4 momentos que eu acho, né? Que, de alguma forma, eles dialogam com a minha própria trajetória, tanto como técnico, como pesquisador acadêmico, a respeito da preservação de conjuntos urbanos, né? O Adalberto me apresentou ali dessa minha trajetória acadêmica. Logo que eu entrei no departamento técnico, eu fui... logo depois me inscrevi e passei a cursar a especialização em Economia Urbana e Gestão Pública, na PUC, onde eu, no meu trabalho de conclusão, fiz uma análise comparativa entre 9 desses conjuntos urbanos tombados, né? A gente vai chegar em definições mais constitucionais a respeito terminologias, enfim, mas só como uma introdução aqui, é importante sempre retomar a ideia de que conjunto urbano ele é uma definição tanto da Constituição, né? Então ele tem um atributo jurídico legal, quanto uma definição conceitual, cuja terminologia varia ao longo dos anos, né, das décadas, para ser mais preciso, nas recomendações nacionais e internacionais do patrimônio cultural. Eu uso as chamadas cartas patrimoniais, né? Eu preferi adotar sempre conjuntos urbanos porque ele faz essa remissão à Constituição Federal, no artigo 216, e sabendo que para nós analisarmos de forma comparativa, fazer uma análise mais metodológica, ela sempre precisa considerar as especificidades de cada conjunto urbano. Então, só para dar uma ideia, ainda que nós possamos chamar o centro histórico de uma cidade como conjunto urbano, então, digamos, a cidade de Itu, também é possível chamar um bairro central da área bairro central de São Paulo como Santa Ifigênia, como também um conjunto urbano. Mas, evidentemente, que o bairro de Santa Ifigênia e o centro histórico de Itu possuem tantas especificidades que fica até mesmo difícil nós fazermos uma comparação direta. Então, a gente vai ver um pouco disso também em termos dessas análises da trajetória, né, dessas comparações e balanços que vão chegar mais ao final com apontamento de perspectivas para os próximos anos, né, de atuação nessa área, né? E aí vocês vão reparar também que vai ter um paralelo na condução da apresentação em relação à própria trajetória, porque eu comecei lá analisando 9 conjuntos no momento da minha especialização, no momento do mestrado vou me especificar no caso do conjunto de Iguape, no litoral sul, mas fazendo uma análise sobre governos locais, sobre participação social, e preservação do patrimônio cultural. Então, basicamente, o que nós temos aqui no estado de São Paulo em termos da preservação, como ela se inicia? Em 1968, o Condefat foi criado e funcionou a partir de janeiro do ano seguinte, com a sua regulamentação do principal instrumento de preservação, que é o tombamento, já viabilizada nesse primeiro ano, e ao longo dessas décadas em funcionamento, alguns conjuntos urbanos vieram a ser tombados, no caso aqui, como eu disse inicialmente, os centros históricos, né, assim denominados entre aspas popularmente, de cidades que tinham a sua ocupação vinculada desde da colônia, né, do ponto de vista da ocupação portuguesa, europeia, enfim, de colonização do território paulista, e foram esses conjuntos que começaram lá em 1969 por opa, desculpa aqui.
e Cananéia e São Sebastião, tendo essas duas cidades os seus conjuntos urbanos tombados logo no primeiro ano de funcionamento do CONDEFAT. Né? Em 71, nós teremos a cidade de Bananal, e em 75, Iguape, né? Então, para quem não está localizado aqui, Cananéia, São Sebastião, e nós vamos ter algumas outras cidades em 82, como Cunha, São Luís de Paraitinga, Cunha mais recente, eu vou passar mais adiante, Santana de Parnaíba, em 81, Iporanga, e nos anos em 85 Amparo, e ao longo dos anos 80 Itu faz essa trajetória que só vai ter o seu tombamento concluído em 2003, a resolução de tombamento, né? Mais recentemente nós tivemos Espírito Santo do Pinhal, que é a cidade aqui que já tinha o seu tombamento inicialmente como um conjunto de imóveis em 1992 e mais recentemente em 2018 foi aberto o processo de tombamento de Casa Branca. Todos esses conjuntos eles coincidem com centros dessas cidades, por isso assim chamados de centros históricos. Mas nós teremos, e aí a gente vai ver um pouco mais adiante, quais desses conjuntos, tem ainda Piracaia recentemente, eles também se complementam por bairros na cidade de São Paulo e outros territórios, outras áreas urbanas também preservadas no restante do estado, ou com pedido de preservação no restante do estado. Isso, de alguma forma, diz respeito à própria organização institucional do CONDEFAT, na medida em que, em 69, mal havia técnicos para instruir esses processos de tombamento e pensar como seria o processo de gestão e de qualificação dessas áreas que muitas vezes estavam estagnadas e cujos imóveis estavam em processo, às vezes, de abandono ou de deterioração. Isso é um traço comum em muitas cidades que vieram a ser reconhecidas como patrimônio, seja na esfera federal ou na estadual, em que essas cidades passaram por processos de estagnação que retiveram as suas feições mais antigas caracterizadas, de modo que quando os órgãos de preservação, o IPHAN em 37 e o CONDEFAT a partir de 69 passam a atuar, eles passam a priorizar justamente cidades que tinham essas feições e que não estavam sob processos de transformação imobiliária como outras cidades nesses períodos do desenvolvimentismo durante a ditadura civil-militar estavam, né? E aí, a partir dos anos 80, à medida em que vai ocorrendo a reabertura democrática, né, que vai culminar na Constituição Federal, as demandas passam a ampliar a partir de solicitações mais significativas da própria sociedade civil. Então, a população passa a requerer de forma mais organizada, por abaixo dos assinados, esses tombamentos na preservação desses conjuntos urbanos. Enquanto até então as ações eram iniciativas feitas a partir dos próprios conselheiros ou das áreas técnicas no final dos anos 70, e com isso tinham uma atuação mais fechada, né? Que não havia tanta participação popular nesse processo, né? Bom, isso vai se refletir na própria arquitetura, nas linguagens arquitetônicas, nos períodos que vinham sendo reconhecidos como de valor cultural para a preservação pelo tombamento. Então, não à toa, Cananéia, uma das cidades mais antigas do país, né, é a primeira cidade a ser tombada. Seguida, no dia seguinte, literalmente, em 69, por São Sebastião, também uma cidade litorânea, com uma ocupação bastante antiga por parte dos portugueses. Então, Bananal, em 1970, também muito alusiva ao período imperial, ao início do cultivo do café no século XIX, no Vale do Paraíba paulista, né, após vir do Vale do Paraíba fluminense, a extensão da cultura cafeeira. Né? Em Iporanga, o início da preservação muito em função da ocupação de exploração do ouro nessa região, também no período colonial,
que também resultou num certo êxodo a partir da sua descoberta nas Minas Gerais. Ainda nos anos 70, Iguape, que é o objeto do meu mestrado, do qual a gente vai falar um pouco mais em detalhe, e aí a gente vê uma certa convergência, né, nessas linguagens, né, que estavam sendo reconhecidas como de valor do patrimônio, né, o caso de Bananal talvez o único que extrapola um pouco, porque já passa a ter uma linguagem mais associada ao período imperial, à cultura cafeeira, e isso vai se refletir na forma como a preservação é feita, né? Como que isso se deu em momentos iniciais? Basicamente através de listagens, né, de identificação de edifícios nesses perímetros que estavam dispersos no território e que, a partir dos seus limites, dos seus lotes, geravam o que nós chamamos de áreas envoltórias, né? Que também são conhecidas como áreas de entorno, de vizinhança, que é a contabilização, no caso do estado de São Paulo, de um raio de 300 metros contados a partir dos limites dos lotes do bem que é tombado como patrimônio cultural. E a partir disso, nós teríamos, então, manchas urbanas que deveriam estar sob o controle, a jurisdição do órgão estadual de patrimônio, de modo que tanto os edifícios identificados ali nessa listagem para preservação como tombamento intrinsecamente, né, como valor em si, como os edifícios no seu entorno tivessem esse controle de modo que essa caracterização de conjunto urbano, qualquer que fosse a denominação que estivesse sendo atribuído, isso é perceptível através do estudo dos processos, né, de tombamento e não necessariamente pela sua resolução, pela sua norma que é publicada, tivessem a sua preservação garantida. Né? Isso também, de alguma forma, vai se apresentar em Iporanga, mas tanto em Iporanga quanto em Bananal, a gente começa a ver a figura do perímetro de tombamento, né? Uma delimitação de mancha que começa a corresponder mais à forma efetiva, a forma concreta que essa mancha urbana, que essa área que se pretende reconhecer como de valor cultural para o Estado de São Paulo possui concretamente na realidade, de modo a orientar as intervenções. E aí eu trouxe alguns excertos que mostravam desde o início, né, do período do processo de tombamento, preocupações que já eram manifestas, né, nesses processos por parte de conselheiros ou técnicos, como o Nestor Goulart Reis, que falava emblematicamente sobre a falsa dicotomia, o sofisma, né, de existir tombamento e isso ser um problema. Na verdade, é o que se faz a partir do tombamento, e não necessariamente o ato em si do tombamento. Ou seja, quais são as consequências práticas, concretas que o tombamento implica na vida das pessoas que moram, trabalham, circulam nessas cidades, da gestão pública municipal, da gestão estadual e todos os demais órgãos da administração pública que, de alguma forma, são mobilizados a partir da preservação. Naquele momento não era o caso de se falar ainda de Ministério Público, a gente tinha só o apoio, digamos, formal da delegacia de polícia, que era notificada na época, né, para saber do tombamento, mas não efetivamente uma estrutura de gestão muito concretizada, né? E nós vamos ver essas recorrências aparecerem nesses processos de tombamento, né? De identificação de limites, de interpretação, de aplicação do tombamento, não em função do que ele é como um ato administrativo que reconhece o valor cultural, mas das implicações de gestão, de preservação, como a gente vai ver, nos termos das cartas patrimoniais das recomendações nacionais e internacionais de patrimônio, né? Não vou ler aqui cada passagem, né? Mas eu acho que elas acabam sinalizando preocupações que estavam presentes no interior do órgão desde os anos 70 por pessoas emblemáticas que ocuparam as cadeiras de conselheiros ou de técnicos nesse período, né? Como o professor Upiano Bezerra de Menezes, e que fala desde então, né, desde 78, que o tombamento deveria ser precedido de uma ampla mobilização da comunidade, com diálogo, para dar condições de se reconhecerem beneficiários e não vítimas dos bens culturais.
né? Em Iporanga também, reportagens da Folha de São Paulo mostravam como o limite estava estabelecido na medida em que o tombamento estava sendo interpretado apenas como um momento definitivo e que não desencadeava um conjunto de ações mais efetivos para a preservação, né, desses conjuntos. Em Santana de Parnaíba, em 1982, com a reabertura democrática, com um processo que faz de seleção, que faz com que 33 técnicos adentrem o CONDEFAT e que uma nova configuração do conselho é feita, e com a presidência de um arquiteto que acaba de falecer, inclusive, Rui Otaki, uma nova forma de atuar foi sinalizada, que era a partir de dossiês bastante robustos de como pensar o processo todo de tombamento de forma mais integrada à gestão municipal, né, com saberes, campos multidisciplinares ali redigindo tecnicamente esse processo, tentando se aproximar da população, mas ainda bastante concentrado na esfera da administração pública estadual, né, a partir dela se mobilizar, né? E aí, neste mesmo ano, tanto Santana de Parnaíba como São Luís do Paraitinga serão tombados pelo CONDEFAT, né? Essas distâncias que eu tenho marcado no PowerPoint, elas sinalizam a distância, né? A quilometragem sinaliza a distância da capital, porque elas também vão influir na possibilidade de gestão desses conjuntos. Por quê? Um órgão que é centralizado e que não tem todas as condições de acessar os 645 municípios, certamente terá distinções, né, na medida que essa estrutura não acompanhava o reconhecimento que era demandado pela população, demandado por conselheiros, por técnicos, para dar conta da gestão desses conjuntos, né? Então, em Santana de Parnaíba, em São Luís do Paraitinga, a gente já vê o perímetro de tombamento mais bastante delineado, né? E as áreas envoltórias permanecendo aí como aquele paradigma dos 300 metros, né? Mas aí a gente já começa a ver a questão metodológica de forma mais assertiva, né? Enquanto os outros pedidos foram aquela listagem de imóveis a quem eu me referi, a preocupação com critérios de tombamento, de reconhecimento e no próprio curso do processo de tombamento se manifesta de forma maior, né? Então o dossiê de tombamento registra essa tarefa conjunta que se pretendia com a participação da população, mas que não necessariamente se refletiu em ações de gestão, né? Ainda nos anos 80, a cidade de Amparo e em Itu, o tombamento é deliberado em 89, mas concluído apenas em 2013. E aí a gente começa a ver uma aproximação maior entre a comunidade de técnicos, né, e a comunidade e técnicos, e um diálogo maior nesse processo, na medida em que a Amparo foi fruto de um abaixo-assinado que, né, naquela época, com 600 assinaturas, era realmente um documento, né, hoje em dia é muito fácil pensar em abaixo-assinado online, mas hoje a gente tem, naquele momento, a gente já teve uma mobilização bastante expressiva, né? E aí a gente vai ter também diferenças, né, a depender de quem instruir o processo de tombamento, né? E a gente tem casos bastante contrastantes aqui. E o caso de Amparo, ele teve uma limitação de instrução técnica, né, de quantas pessoas puderam participar da equipe, em contraste com Santana de Parnaíba e São Luís do Paraitinga, ou mesmo de Itu, que incluiu mesmo o IFAM, né, o órgão federal de patrimônio. Então, a gente tem aí esses registros, né, as técnicas que instruíram o caso do o tombamento do conjunto urbano de Amparo, falando sobre a importância de um apoio efetivo por parte da autoridade local, das autoridades locais e da comunidade para efetivar o tombamento, né, dar eficácia, né, nos termos de políticas públicas, né, se a gente pensar que uma ação de tombamento ela se torna eficaz se todo o conjunto de instrumentos de ações é disparado
a partir dele, senão ele vira só uma letra no papel, e aí é o que a gente vai ter como emblemático para a gestão, né? A gestão é um processo permanente, mas que nem sempre houve, e que quando houve nem sempre foi registrado, e quando registrado nem sempre foi sistematizado como conhecimento, né, de gestão. E isso eu estava fazendo, então, uma busca no processo do trabalho de especialização, de entender quais seriam critérios de prioridade, né? Então, quando eu fui elencando todas aquelas informações que eu mostrei nos slides anteriores, essas informações foram se tornando variáveis para entender a que conjuntos o órgão deveria ter um olhar de prioridade, né, em função dessas variáveis, e a quais conjuntos desses, pelas próprias condições de caracterização, a gente poderia também depreender, ou seja, as condições que estavam ali manifestas no próprio patrimônio, né, se havia muitos imóveis em degradação ou poucos imóveis, qual era a condição econômica dessa cidade no momento daquela pesquisa, né? Essa pesquisa foi concluída em 2012. Então eu de cima para baixo, né, do mais prioritário para o menos prioritário em termos, não significa que nenhum deva não ter prioridade, né? Mas de organizar e ensejar os esforços institucionais de modo que aquela cidade que, como Iporanga, que está num dos últimos posições do IDH estadual, a mais distante da capital, dentre esses 9, e por aí, um dos piores índices de vulnerabilidades dentro do índice de responsabilidade social paulista, enfim, em contraste com Santana de Parnaíba, né, que tem um PIB altíssimo, que está próximo da capital, que tem uma estrutura administrativa, capacidades institucionais já bastante desenvolvidas, né? Ao passo que Iporanga, uma cidade de 5 ou 7 mil habitantes, evidentemente tem limitações muito maiores, né? Então, só para... Opa, aqui ficou com algumas imagens, né, exemplificando o que eram essas condições mesmo de mais dificuldade de gestão da preservação nesses locais. São Luís do Paraitinga passou por um processo absolutamente atípico, né, que foram as enchentes que a destruíram em 2010, e Iguape, que eu também vou falar mais adiante, teve a participação a partir de 2008 do IPHAN, e isso altera as suas condições de preservação que estavam bastante comprometidas até o início dos anos 2000, como conjunto urbano, né? Em Itu, uma cidade já bastante avançada em termos econômicos, enfim, questões que já parecem bastante distantes para cidades que têm uma lição de casa anterior a ser feita, né? Como aqui o regramento da comunicação visual, né? E Amparo também com essa mesma perspectiva já sendo adotada, né? Santana de Parnaíba, como eu disse, uma cidade já bastante... E essa é a estrutura que a gente tem, né? Esse era o retrato de 2012, mas que não muda muito do ponto de vista da composição. Na verdade, a gente tem bem menos pessoas hoje ocupando esses cargos, mas a estrutura administrativa é essa. Nós temos basicamente 2 grupos técnicos, um de tombamento, que é o GEI, e o GCR é o pós-tombamento, e estão vinculados a uma assessoria técnica também, vinculados à unidade de preservação, à coordenação, e uma assessoria técnica jurídica, né, para dar conta de estes bens e todos os outros 500 tombamentos feitos desde 69 pelo Condefat, que incluem milhares de imóveis, né? Isso também se reflete no seu orçamento como limitação, e em 2012 a gente pode perceber aqui que é justamente o orçamento da preservação do patrimônio cultural que é o menor de longe, né? Da Secretaria da Cultura do Estado, né? O contraste de 500 milhão para 120 milhões, 160 milhões, né? E esse cenário não mudou, na verdade se agravou, né? Da gente ter às vezes anos com 80 mil reais nos anos recentes, né? E aí a gente vê também em gráficos como que isso mostra a dificuldade de se fazer. Bom, isso era lá em 2012, né? Como que a gente tinha essa situação de
pedidos de tombamento, de pedidos de revisão de tombamentos para atualizar, outros conjuntos urbanos tombados, mas ainda sem uma minuta definitiva, né, ou uma resolução de tombamento. Cunha já houve essa homologação, Espírito Santo do Pinhal já procedeu em algumas etapas, Piracaia também, e outros pedidos de tombamento, como Casa Branca, que avançaram, né, que eu falei em 2018, Batatais, que não se concluiu, Itu, Tietê, que também não, Tremembé, enfim. Outros conjuntos urbanos e ainda pedidos, né, processos de tombamento, desculpe, no primeiro caso, e pedidos de tombamento recentes, né, Casa Branca também já caminha, Bocaina também já se concluiu, Araraquara, das áreas verdes, sobretudo, enfim. E aí eu passo, opa, aqui pulou um slide que eu acho que foi desse probleminha que eu tive, que eu comentei com vocês, que era quando eu me dirijo ao mestrado de como pensar a preservação desses conjuntos urbanos a partir de um enfoque mais de estudo de caso, em que a gente pudesse correlacionar governos locais, quais seriam os possíveis papéis desses governos na produção de políticas de preservação do patrimônio a partir de relações intergovernamentais, ou seja, o governo local em relação com o governo estadual, com o governo federal, mas também nas relações Estado-sociedade. Como que os governos, como que as administrações se abrem para a participação social e permitem não apenas que a participação social melhore, mas elas estruturem as próprias políticas de patrimônio no nível local, né? Como resultante dessa perspectiva de descentralização das políticas públicas que foi instituído no Pacto Federativo de 88, né? E aí, várias questões permeiam hoje as políticas públicas no Brasil, que eu acho que é importante em qualquer cidade que estejamos, dos 5.570 municípios, ter consciência, né? Porque elas mostram os limites muito claros que nós temos ainda para enfrentar nas políticas de patrimônio, sobretudo nas áreas urbanas, né, que era aqui o meu enfoque, mas que às vezes até em áreas rurais, territórios quilombolas, áreas de povos originários, áreas naturais, também se entrelaçam, né? Então a gente tem uma centralização histórica dos processos decisórios, né, e das políticas de proteção e de preservação, muito concentradas dentro dos órgãos de patrimônio e os programas dentro dos governos, né, desde o PCH nos anos 70, o Monumenta nos anos 90 e o PAC Cidades Histórica nos anos 2000, que reproduzem, né, soluções também centralizadoras, né, no processo desses. E a descentralização almejada, que já estava manifesta desde os anos 70, com, por exemplo, o encontro que gerou a Carta de Salvador de 71, ainda não se encontrou, a não ser de forma dispersa, difusa e, eu ousaria dizer, desorganizada, porque muitas vezes as ações dos órgãos locais de patrimônio reproduzem apenas as ações dos órgãos estaduais ou federais, e não necessariamente se articulam e complementam, muitas vezes produzindo até conflitos, visões divergentes, né? E isso reflete a ausência de um sistema nacional de patrimônio cultural até hoje, em contraste, por exemplo, com outras áreas de política pública, como o SUS, né, em que, desde 88, a Organização da Política de Saúde brasileira se estruturou nos 3 níveis federativos com diferentes competências, né? Então, a União fica com algumas atribuições das políticas de saúde. Acho que agora a pandemia veio para demonstrar muito bem isso, os papéis, ou não, né? Como que a União abandonou o seu papel fundamental de coordenação, né, na saúde, mas isso é o papo para outro momento, né? Mas efetivamente a gente não teve essa estruturação no caso do patrimônio cultural, né? Então a gente não tem ainda, a gente tem um baixo fortalecimento das institucionalidades subnacionais, mesmo nos órgãos estaduais, muito deles precários, e aqueles que tinham maiores condições nos últimos anos, também passando por um processo de precarização imensa, né? O CONDEFAT, no caso, o órgão estadual, o departamento técnico, que é o PPH, onde eu trabalho, também passa por isso, né? A gente tinha 33 técnicos em 82 e hoje a gente tem 18,
sendo que o número de tombamentos é o dobro do que de 82, a legislação e as demandas são muito maiores, e experiências, como eu disse, subnacionais descoordenadas, né? E que a gente também vê dentro dos governos locais algumas tentativas, algumas referências e que podiam trazer inovações, né? A partir dessa leitura de que o Brasil é constituído por uma alta heterogeneidade de municípios e que, portanto, necessitam estudos empíricos, né? E para isso eu fui estudar os conjuntos urbanos, fazer uma filtragem, né, aqueles que poderiam trazer informações passíveis de comparação entre si, como eu havia feito lá na especialização, né? Então, os pequenos municípios de até 50 mil habitantes são aqueles que conformam 90% dos 5.570 no Brasil. A maioria deles, dos conjuntos urbanos tombados em nível federal, está nesse perfil de município, apresentam muito histórico de estagnação econômica, vulnerabilidades sociais, enfim, aqueles quadros que eu já mencionei. E Iguape apresentava também isso, né? Aqui um panorama da cidade, que fica no litoral sul, né, no Vale do Ribeira, região com maior IDH do estado, cerca de 30 mil habitantes, né? Essa apresentação aqui, esses dados são de 2017, né, da conclusão, né? E que tinha uma certa dependência de trajetória, quer dizer, o Condefat já havia feito, como eu havia mencionado, o tombamento em 75, mas não havia uma política de preservação para Iguape. Como eu havia dito, o tombamento foi feito de gabinete, mas não houve um programa de preservação que resultasse efetivamente em ações mais concretas por parte da administração estadual para a preservação efetiva do conjunto urbano. Então, imóveis vindo a se deteriorar e que, a partir de 2007, passa a ter o empenho do governo local, da prefeitura, no centro de ações, junto ao IFAM, junto à sociedade e junto a entidades paraestatais, né? Organizações da sociedade que têm a sua natureza vinculada, né? O seu objeto de trabalho vinculado à administração pública, mas que são independentes dela, né? Nos seus termos jurídicos, enfim, né? Ou também organizações híbridas, né? Os colegiados, os conselhos de participação social, como de patrimônio, né? E aí a pesquisa foi orientada por uma pesquisa de campo, com entrevistas semi-estruturadas, onde é possível dialogar com as pessoas, deixar vir de forma mais natural algumas percepções, enfim, com visitas à cidade, pesquisa documental em fontes primárias, enfim, e a narrativa construída para a pesquisa de mestrado a partir desses relatos de experiências e dessas fontes, né? Eu fiz um mosaico, né, de pessoas a serem entrevistadas que buscasse representar tanto as entidades estatais, não estatais, como paraestatais, né, governo, sociedade, estudantes, trabalhadores, coordenadores de um projeto bastante interessante da sociedade civil, de uma organização não governamental, e conversas informais. E aí eu fui percebendo que era possível entender a ação da preservação e da requalificação urbana de Iguape, que passa a ocorrer no final dos anos 2000, a partir de 4 grandes campos de ação. Do tombamento federal com a cartografia social, o tempo todo atravessado por ações de educação patrimonial, com atividades dialógicas e participativas, pela mobilização da institucionalidade local e com a criação de novos espaços institucionais, inclusive um espaço concreto, físico, que é a Casa do Patrimônio, Iguape, e também das intervenções, e que vão também trazer a dimensão do desenho, da intervenção urbana de forma radicalmente contrastante. Eu acho que é bastante interessante a gente se deter também no momento da conversa, se alguém eu posso detalhar. E aí eu vou fazer, esse mestrado era em política, no programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do ABC, e, portanto, eu fui entender o processo decisório dentro desses 4 campos de ação e o processo participativo, né? Então, eu fiz elaborei esses gráficos esquemáticos mostrando como um processo decisório distinto também gerava processos de preservação distintos. E até
da proteção do tombamento. E aí a gente vê o contraste enorme entre o tombamento feito pelo Condefat, né, em 1975, com esse número de imóveis aqui bastante restrito, neste perímetro bastante restrito, e o tombamento feito pelo IFAM, com a participação da comunidade e da prefeitura local, em meados dos anos 2000, concluído em 2008, 2009. Né? Então, aquele pequeno perímetro que está ali abaixo, contido nesse polígono aqui, mas que incluiu o Canal do Valo Grande e o Morro da Espia, ampliando a noção de patrimônio cultural justamente em função dessas atividades participativas com cartografia social, mapeamento colaborativo, ampliando a concepção de patrimônio cultural que a própria comunidade tinha e que já se estava refletida na ampliação oficial da conceituação que a Constituição Federal, em 88, havia demarcado no artigo 216. Né? Então, e isso vai se refletir no tombamento, com a inclusão de diversos outros bens que não haviam sido tombados em 1975 e que passam a sê-lo nesse processo de tombamento de Iguape. E aí a gente vê aqui demarcado por cores, né, os locais de decisão e de participação no processo estatal, híbrido, né, Estado mais sociedade, paraestatal e não estatal, de quem participou desse processo decisório que leva à preservação. Permeado, como eu disse, por ações de educação patrimonial, que incluíram atividades lúdicas, para sensibilizar o olhar para a importância de todo esse valor ter no olhar cotidiano, que muitas vezes é desconsiderado, né? É colocado como algo menor, ou como se a dimensão da afetividade fosse menor. Né? Quando a afetividade é aquilo que constitui uma das maiores potências da subjetividade humana. Né? É por aquilo que a gente desenvolve afeto que a gente desenvolve vínculo, e não aquilo pelo qual a gente tem indiferença. E muitas vezes o patrimônio passa ao largo desses afetos, né, nesse processo de preservação. Então, isso foi mobilizado, né, por essas ações articuladas entre IFAM, prefeitura, comunidade, né, comunidade refletida tanto em moradores e comerciantes, artistas, artesãos, empresas contratadas naquele momento para fazer esse processo também de educação patrimonial, aprendizes do projeto Oficina Escola, que eu vou falar logo a seguir, e a criação de institucionalidades, né? Esses colegiados onde, a partir deste tombamento, a população teria voz e voto, né? Uma concepção deliberativa e argumentativa, segundo Jürgen Habermas, que é um grande filósofo, né, político da Escola de Frankfurt, onde a participação molda as políticas públicas através da argumentação e do debate nesses espaços colegiados, com todas as suas contradições, mas que efetivamente existe para ofertar, oportunizar às pessoas, veicular a partir dos seus lugares, né, de vivência cotidiana, o que a política pública deve ser, no caso aqui no âmbito local. Né? A Casa do Patrimônio é outra institucionalidade que foi criada, né, a partir da Carta de Nova Olinda, uma recomendação nacional de patrimônio adotada em 2008, salvo engano, 2009, pelo IFAM, a partir desse encontro no Ceará, e que promove, né, incentiva a criação de equipamentos locais de preservação do patrimônio, onde as atividades, né, um centro de referência do patrimônio cultural. Então, as atividades de preservação e que envolvem a sensibilização, debates, atividades técnicas, formação, enfim, são realizadas ali dentro, como essas oficinas que ocorreram em Iguape, onde as técnicas construtivas, cujos saberes fazer antigos que haviam se perdido puderam ser retomadas e compartilhadas com a população, de modo que a preservação fosse condizente com as técnicas construtivas dos edifícios ali existentes em Iguape. Né? E aí a gente vai ter a aplicação prática disso também, de forma emblemática, exemplar, no projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios, o POEAL, que nasce nos anos 90, a partir da iniciativa
de pessoas na sociedade civil, tanto em Minas Gerais quanto na Paraíba, na Bahia, e que vão se constituindo numa metodologia que vem depois a ser adotada como política pública lá em Santana de Parnaíba. Lembrem-se que ela já estava tombada em 82 e que tinha também essa ausência de gestão da preservação. E em 99 é adotada como política pública para a recuperação desses bens, né, desses bens tombados lá em Santana de Parnaíba, muitos deles degradados, pichados, enfim, a partir da capacitação, da formação de jovens prioritariamente em situação de vulnerabilidade psicossocial, ou seja, de famílias desestruturadas, com dependência química, sem perspectivas, né, tanto de emprego como de atividade, ou perspectivas cidadãs, de atuação no conjunto da sociedade, né, uma perspectiva política de formação de jovens, né, a partir de um projeto pedagógico cuja sala de aula é o próprio edifício. Né, além da formação teórica, esses jovens vão passar por atividades de capacitação, de formação nessas técnicas construtivas e a partir dessas organizações em turmas esses bens serem restaurados, inclusive com a participação da sociedade, a partir de voluntariado, em que proprietários de imóveis, comerciantes cedem os seus imóveis para que verem as suas fachadas, né, de alguma forma recuperadas, restauradas, também a Igreja do Rosário aqui em Iguape, ou mesmo até servir oferecendo materiais de construção, materiais da construção civil que sejam úteis para essas atividades, né? E aí eu percebi que essa foi caminhando, né, na análise, né, dessa experiência. Iguape teve um papel central na tomada de decisões, né, no estabelecimento dessas relações intergovernamentais de órgãos que não estão sediados em Iguape, mas que precisam da interlocução da prefeitura para viabilizar a política de preservação, que por sua vez a prefeitura é a porta de entrada para os cidadãos e cidadãs nessas cidades entenderem e se aproximarem com a esfera do patrimônio cultural, nas suas dimensões mais técnicas, normativas, que tem a sua origem nesses órgãos que estão mais distantes, que muitas vezes são muito abstratos, né? E aí essas relações elas se configuraram a partir da cooperação federativa, da descentralização de algumas decisões, mas mantendo o diálogo com a burocracia federal, né? A burocracia é um termo, né, da ciência política e das políticas públicas, né? Do corpo técnico e administrativo, o compartilhamento de atribuições, com reflexos nas dimensões administrativa, social e política da preservação. Nas relações Estado-sociedade, uma elevada interação e empoderamento social nos processos decisórios, né? Não vou me retomar aqui ao que eu mencionei, com intervenções com caráter inclusivo e participativo, né? Como no caso do projeto Oficina Escola, e repertórios de interação bastante variados, né? Repertórios de interação são como a sociedade se organiza para pressionar o poder público. Então, esse repertório se dá através de negociações, de aproximações, de protestos, de participação e da ocupação de cargos, né, seja em conselhos ou da administração, com o resultado de um fortalecimento de laços de sociabilidade e maior senso de identidade local, tendo o patrimônio como mediador dessas noções de ação coletiva, política e cidadania, né? E aí Iguape mostrou algumas virtudes, como a preservação com grande potencial, tendo grande potencial quando são mobilizadas essas relações intergovernamentais e as relações Estado-sociedade, que demandaram essas ações recursos muito modestos do ponto de vista orçamentário e até institucional, né? Então foi muito mais a vontade política e o desempenho administrativo concertado, ou seja, articulado, que deu muito mais sucesso, e não necessariamente verbas milionárias, né? Que é uma noção equivocada e mitificada e que já mostrou seus limites e fracassos, né? Naqueles grandes programas que eu citei no início, o programa Cidades Históricas PCH, o Monumenta e o PAC Cidades Históricas, né? Tem uma professora, uma pesquisadora que eu também utilizei como referência, que é a Márcia Santana, da UFBA, da Federal da Bahia, e que nos 30 ou
40 anos do PCH, fez uma fala do balanço e pontuou que muitos dos bens que foram abrangidos pelo PCH como uma política de preservação urbana lá nos anos 70 pela ditadura civil-militar, eles voltavam a ser objeto de empenho de recursos milionários no PAC Cidades Históricas, só demonstrando que a sustentabilidade era mínima desses grandes programas, porque eles investiam em grandes obras e não no fortalecimento social, democrático e participativo da preservação do patrimônio e da gestão pública municipal. Né? Então, isso reflete então, em limites que também se manifestam em Iguape, que logo após a mudança de gestão já houve descontinuidade, né? Então os órgãos de alguma forma passaram a ter uma relação de novo um pouco intermitente, ainda que com o escritório do IFAM local, mas sem aquela intensidade de atividades, né? Pouca autonomia também das institucionalidades locais, mas que ao fim e ao cabo, o Iguape apontou perspectivas que eu vou trazer mais para o final. Estou aqui pensando em encerrar daqui a 15 minutos, tudo bem, Adalberto? Estou aqui caminhando com a apresentação num ritmo que eu acho que vai dar. E que Iguape, então, apontou também possibilidades de inovação na gestão do patrimônio cultural a partir dessas virtudes, né, em pequenos municípios, inclusive com contribuições concretas para um debate sobre um sistema nacional de patrimônio cultural. Né? E aí a gente chega, né, numa atuação que eu vou focar mais do Condefat, que a partir deste aprendizado que eu tive nas pesquisas acadêmicas, né, busquei, né, trazer essas experiências e essas pesquisas para o cotidiano da atuação técnica, né? Então, fazendo esse mergulho no entendimento do histórico, da trajetória, né, desses 50 anos, 52 anos, né, no caso de 2017 ainda havia se completado 49 anos de instituição estadual de patrimônio, como que tudo isso que eu havia aprendido, né, poderia se refletir nas demandas concretas que existiam no Condefat, colocando em prática o artigo 216 da Constituição e, sobretudo, o parágrafo 1º que institui que o poder público do artigo 216, né, tem o dever, em colaboração com a comunidade, de promover e proteger o patrimônio cultural por meio de diversos instrumentos, e não apenas o tombamento. Né? E aí, também retomando o papel constitucional dos municípios, de instituir políticas que poderiam vir a ser até não da alçada específica dos órgãos de patrimônio, ou sequer das secretarias de cultura locais, mas que, através de secretarias de fazenda, né, através de políticas tributárias municipais, fossem possíveis novos desenhos de política local, de preservação e de requalificação. Esse slide aqui é um daqueles errinhos que eu peço. E aí eu vou trazer para vocês a experiência mais recente, que é o a cidade de Casabranca, na região de Ribeirão Preto, fica entre Campinas e Ribeirão Preto, próximo a Mococa, que é o processo de tombamento mais recente, aberto de conjunto urbano, né, de uma cidade do interior pelo Condefat, onde desde o início nós buscamos fazer essas atividades participativas. E aqui eu trago, então, um material que é apresentado nessas atividades participativas. Né? A gente, para iniciar esse processo de tombamento com a objetividade mínima necessária, com clareza e transparência dos critérios, foi delimitado um perímetro, já com uma classificação preliminar dos imóveis no interior desse perímetro, onde já havia uma escola estadual, uma escola normal, tombada desde 86, desculpe, pelo Condefat, com uma área envoltória, né, que é essa imagem aqui, essa achura, né, aqui no entorno. E que a gente passa a conversar com a comunidade local, falando sobre quais são parâmetros de intervenção, de modo que todo esse conhecimento bastante técnico de gestão
que eu falei extensivamente nessa primeira, segunda, terceira quase partes aqui da apresentação, se reflete numa linguagem mais cotidiana, né? De como que a população pode participar da preservação, mas com fundamentação técnica, científica, né? Da preservação. Então, primeiro esforço de aproximação é entender que o valor cultural é sempre atribuído, né? Nós seres humanos atribuímos valores às coisas, aos bens materiais e imateriais, que são portadores de referência à nossa identidade, memória e ação, como contido no artigo 216, e que esse valor cultural que é atribuído, ele gera a proteção do patrimônio, que será honrada, né, será compatível no momento de uma intervenção física se as intervenções forem respeitosas e realçadas, né, a esses valores, né? Então elas serão valorizadoras da preservação, né, que se pretende, né? E aí, para isso, a gente tem escalas de análise, e aí o Adalberto tem um papel fundamental, porque ele que introduz o conceito do morfotipo como a escala de análise intermediária, trazendo, né, a partir das referências, né, do Michel Günther, né, aquele geógrafo alemão, que tem um papel fundamental na escola de morfologia urbana, nessa escala intermediária de análise para preservação, que é o chamado morfotipo. Ou seja, ele considera entre aquela esfera que é mais aérea, né, que é do voo de pássaro, que não traduz muito da fruição do ser humano, do nível do pedestre, do nível do olhar, mas tampouco é o nível do lote, né, de um objeto isolado num território, e sim as suas interdependências, a escala do lote em relação à escala do todo. Então, essa escala intermediária de análise, de identificação e de parâmetros para preservação em casos de intervenções urbanas, né? Intervenções essas que vão ser classificadas, né? Os imóveis vão ser classificados por 3 categorias, né? Aqueles que possuem um valor intrínseco de restauro, como proteção externa e interna, né? Seja ela parcial ou integral. Aqueles imóveis que têm um valor de preservação para a paisagem urbana, então que majoritariamente tem um papel da proteção externa, com a ressalva de que as intervenções externas nunca podem comprometer o arcabouço externo do edifício, né, o arcabouço, a parte externa. Então, intervenções estruturais internas precisam, né, ter uma preocupação, um projeto de modo que o edifício não colapse, né, por um erro de intervenção. E aqueles bens que têm o seu valor ambiental, e quaisquer intervenções neles impactam o seu entorno e o valor cultural de conjunto, né? E aí algumas simulações, retirando aí do documento de contribuição que foi feito justamente pelo Adalberto na condição então de conselheiro pela Unesp de Bauru no Condefat, essa conceituação do morfotipo, né, como essa unidade de escala intermediária de implantação desses segmentos urbanos e como um exemplo que poderia ser aplicado na revisão de amparo, que é o primeiro conjunto urbano onde a gente vai começar a tratar desse método, né? E aí, já chegando em Casa Branca, né, que a gente vem apresentando, como educar esse olhar, né? Como construir esse olhar para as intervenções, né? Percebendo quais são linhas, morfologias, enfim, que se mostram predominantes nessas análises do morfotipo, né? Linhas de gabarito, de altura, de ritmo de envasaduras, de aberturas, enfim, e sempre o conceito da ambiência norteana, né, um conceito que foi consolidado desde 75 pela Carta de Nairobi, né, com adaptações muito pontuais desde então, mas cujo espírito se mantém, né? Então, fazendo esse exercício de visualizar quais são as potenciais transformações, né? Que tipo de ocupação aqui, nesse lote que acabara de ser demolido, seria possível, de forma que ele respeitasse o seu entorno com edifícios de valor, né? Para preservação, para paisagem urbana, de frente a um logradouro público bastante importante, né? A Praça da Matriz, né? Então, alguns exemplos aí do que nós, nessas oficinas,
vimos fazendo, né, para educar esse olhar e mostrar quais são as incompatibilidades, às vezes, entre a inserção e aquilo que está preservado, né? E eu sei que parece muito pré-Photoshop e às vezes é importante que seja, né? A gente pensar de forma bastante didática, visual, porque às vezes esse é o universo de acesso visual, que cada pessoa no seu repertório cultural bastante diverso em cada cidade vai ter. Então a gente busca ser o mais didático possível, né? O que é compatível e o que não é compatível com aqueles elementos de interesse para preservação, né? E que dá certo, o que não dá certo. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui por alguns outros slides. Eu gostaria de me atentar a um último conteúdo, que aí a gente já traz para o resultado, digamos, não é um resultado, mas a perspectiva, né, que eu queria apontar, e mencionando, né, que nesse processo a gente acaba sempre mostrando exemplos de como intervir concretamente no restauro desses imóveis desde o processo inicial, do diagnóstico dos problemas que existem naquela construção que tem um problema sendo apresentado, né, visualmente. Né? Então, o mapeamento de danos, por exemplo. Né? E aí, pensando, né, aqueles imóveis que eu falei de proteção externa, né, mas com algumas restrições para não se alterar as estruturas internas. Exemplos de como, em casos de novas inserções, elas podem ser feitas adotando-se linguagens contemporâneas, mas que respeitem o morfotipo, né, mesmo em outros lugares do Brasil, né, como esse exemplo em Mariana, né, de um imóvel que havia pego fogo, se incendiado, e que na sua reconstrução adotou linguagem híbrida, né, contemporânea, respeitando o morfotipo, se atentando, né, aqui é um exemplo daqueles imóveis que precisam ter uma diretriz, embora eles por si próprios não tenham um motivo para sua preservação. Né? Isso tudo sempre documentado em fichas individuais. Bom, tudo isso essas são as perspectivas que eu já mencionei em alguns casos, como normativas que a gente pensa a ser aplicada para cada cidade que possua um conjunto urbano, né, com normativas para revestimentos, para cores, para ritmos, para elementos junto à fachada, a arborização, e que vai refletir uma análise minuciosa. Né? Não dá para se fazer isso de forma genérica, porque a cidade de Cananéia e a cidade de Iguape são distintas entre si, que são muito distintas de Casabranca e de Itu. Né? Aqui, só passar rapidamente, isso é um processo bastante que a gente sinalizar, né, de como que isso faz do ponto de vista jurídico, administrativo, esses processos de aprovação, exemplifica com o acesso ao site, enfim, tenta tornar bastante didático esse processo. Outras perspectivas também, outros conteúdos que fazem parte dessas perspectivas são as políticas públicas que a gente sinaliza para os municípios poderem adotar em nível local, né? Como eu sinalizei em Iguape, eles podem adotar muitas ações. Né? Iguape fez isso e outros municípios também fizeram, como a Lei Cidade Limpa, pioneira na cidade de São Paulo, e que revelou que o bairro de Santa Efigênia tinha muito mais patrimônio do que se imaginava, né, ainda em condições de preservação. E que pode ser adotado como referência tal norma, tal lei para as cidades. Princípios também como do reurbanismo, que o Fundo Nacional para a Preservação Histórica dos Estados Unidos recomenda, né? Não vou me deter em todos, mas que são bastante pertinentes para a gente ter como referência, nunca aplicar de forma matemática, mas de forma referencial, no caso da preservação dos conjuntos urbanos, que a gente vê que, pouco a pouco, alguns deles estão se refletindo em cidades. No caso, a gente tem a imagem aí de Iguape e de Socorro, né, que é uma cidade que sequer é tombada em nível estadual, mas que no nível municipal o é, e tem preservação também e adoção desses princípios. Amparo, também, com algumas
ações, aí a inserção de uma faixa de acessibilidade, ciclovia compartilhada no miolo do centro histórico, né? Ações sistemáticas como identificação, selos de valor cultural, e instrumentos urbanísticos de preservação, como que podem ser adotados no nível municipal, como o Instituto de Abandono, presente desde o Código Civil, incentivos fiscais a partir de abatimentos no IPTU para quem preserva o patrimônio, ISS para serviços, né? Desculpem, tem escrito comércio, mas são aquelas atividades de serviços que são muito compatíveis, aliás, escritórios de advocacia, cabeleireiro, enfim, que não necessitam justamente de grandes fachadas que alteram significativa caracterização urbana, né? Então, os serviços são bastante compatíveis, né? A gente verifica ITBI, né? Transmissão de bens, transferência do direito de construir, e direito de superfície, direito de preempção, cada qual que deve ser adaptado considerando a realidade municipal, né? Incentivos financeiros, como a extinta Lei Rouanet, agora a Lei de Incentivo à Cultura, o PROAC estadual, Fundo de Interesses Difusos, enfim, a constituição de fundos municipais de patrimônio. Aqui também a gente apresenta o projeto Oficina Escola, aqui só são as imagens, não vou me repetir, com a formação dos jovens. A apresentação dos custos, né? Isso é em valores de 2010, se a gente pensar que 18 imóveis tiveram as suas fachadas recuperadas ao custo de R$120 mil, com uma bolsa auxílio de R$100 por mês para esses jovens que estavam em situação de vulnerabilidade, é um custo muito baixo para o potencial, para o retorno, o valor que teve para a Iguape, né? E aí, esse é o trabalho mais recente, com isso eu concluo, estourando aqui talvez mais 5 minutinhos, te pedi, Adalberto, que é o trabalho de regulamentação de áreas envoltórias, que está em curso no CONDEFAT a partir da pactuação desses parâmetros de preservação de conjuntos urbanos do morfotipo, que evoluem dos conjuntos urbanos de cidades do interior, de centros históricos, das áreas centrais mesmo dessas pequenas cidades, para as áreas absolutamente complexas, que são as áreas centrais, que é a área central de São Paulo, né? Que tem dezenas de imóveis tombados ao longo das décadas, dessas 5 décadas, com áreas envoltórias que se sobrepõem e que estão sob permanente pressão de transformação, digamos, automática, recorrente do mercado imobiliário ou por indução de novos projetos urbanos, né? E que a preservação, então, precisa, de alguma forma, ter as suas normas muito claras para que essa indução da transformação respeite a caracterização desculpa, desses bairros, dessas áreas centrais, desses bens e da sua ambiência, que é até hoje resguardada de forma... dá licença que eu vou pegar um gole d'água. É resguardada de forma muito genérica, pouco especificada pelas áreas envoltórias, né? E aí a gente vai retomar alguns trabalhos, isso aqui, no caso do tombamento, nossa, eu vou precisar tossir aqui, gente, vou fechar aqui o mudo rapidinho, dá licença. Pronto, desculpem. Esses bens todos tombados nas áreas centrais ali de São Paulo, Luz e Campos Elíseos, que formam uma mancha enorme da Avenida do Estado até a Avenida da Alameda Barão de Limeira, da Avenida Rio Branco, e geram essas áreas envoltórias a partir dos limites dos lotes, e que não necessariamente portam os parâmetros necessários para que as intervenções respeitem a ambiência desse território, né? Então, a partir das recomendações nacionais e internacionais de patrimônio, retomando desde a Declaração de Amsterdã, em 75, a Carta de Petrópolis, de 87, a
Carta de 87, de Washington, também de 87, todas elas que falam sobre a ambiência, sobre a preservação de conjuntos urbanos. Nós vamos atualizando, digamos, sofisticando a metodologia que começara a ser plantada lá com o grupo de trabalho entre conselho e técnicos em Amparo, e que agora vai se ampliar para técnicos da Prefeitura de São Paulo, e que, a partir do trabalho de Santa Ifigênia, do tombamento, da conclusão do tombamento do bairro de Santa Ifigênia, também será pactuado, neste caso, com membros da SP Urbanismo, enfim, eu vou acabar mostrando esse slide adiante, e outros órgãos municipais, né? A carta mais recente são dos princípios de La Valeta para a salvaguarda e gestão de cidades e conjuntos urbanos históricos, que consolida boa parte desses conhecimentos das cartas patrimoniais anteriores, né? Inclusive aí a declaração de Tian quanto à autenticidade no entorno, que é garantir a autenticidade que o entorno imediato de imóveis tombados garante aos seus próprios esses próprios edifícios, né? Pensando sempre na restauração arquitetônica crítico-conservativa dos edifícios, um diagnóstico desse território, cuja estrutura fundiária persiste na paisagem, que gerou uma heterogeneidade da paisagem em função das diferentes camadas de produção edilícia, urbanística, da legislação que gerou, os processos que foram muito extensos, muito longos, morosos de Santa Ifigênia e de Campos Elíseos, dos bairros, né, de tombamento, do tombamento desses bairros, e retomando, então, consolidando todo esse estudo temático de conjuntos urbanos, né, considerando sempre a qualidade ambiental, e levando isso para a validação e pactuação nesse grupo de trabalho de Santa Ifigênia, e avançou em relação ao amparo, como eu disse, reunindo todos esses órgãos numa proposta final de preservação que considera justamente as diferentes tipologias, os morfotipos desse bairro, né? O bairro de Santa Ifigênia aqui o perímetro de tombamento é todo este. Em cinza são os edifícios já consolidados. Em amarelo, aqueles bens que estão em processo de tombamento ou tombados, né? Os azul também. E em lilás, roxo, aqueles que todo aquele potencial de transformação, mas de forma orientada, regrada e norteada pelo conceito do morfotipo, de modo a gerar situações mais compatíveis entre o preservado e o novo. E isso aqui é um exemplo bastante emblemático, porque é a rua Marquês de Itu. Esse edifício foi construído quando sequer havia órgão municipal de patrimônio. Então, eu acho que essa perspectiva de desenho urbano que dialoga com política de preservação local, com normas, com um conjunto de ações sistemáticas permanentes, que eu gostaria aqui, então, de trazer, passar esses últimos slides, né? São análises mais recentes que a gente vai ter aí para concluir com Luz e Campos Elíseos, né? E que vai se traduzir em fichas de quadras, né? Essa escala do morfotipo, além de conceitual, ela vai se tornar uma escala normativa intermediária, onde cada quadra tem diretrizes objetivas, transparentes, claras, para que qualquer pessoa que conheça que tenha um edifício ali, ou que queira saber o que pode ser feito naquele edifício, seja ela morador, trabalhador, interessado imobiliário, técnico do órgão de preservação, técnico de prefeitura, cidadão que está ali exercendo o controle social, fiscalizando as intervenções, tenha clareza do que pode ser feito em cada quadra, em função da tipologia de cada testado. É isso. Queria agradecer, pedir desculpas, talvez, aqui se eu me estendi para além do tempo. Esse probleminha aí de informática que eu tive no início me prejudicou um pouquinho aí na minha apresentação, e fico aqui à disposição. Primeiro, eu gostaria de agradecer a excelente explicação de tudo, né? Devo dizer que, retificando para vocês, eu tive o prazer de fazer parte de uma equipe do morfotipo, não é meu o conceito, e do qual o Tony participou.
Eu acho que uma das questões fundamentais que houve naquele momento foi justamente uma troca entre conselheiros e equipe do Condefat, uma equipe muito coesa, que se alimentou de vários dados que, de certa forma, foram colocados e analisados em conjunto. Tanto que essa continuidade que vocês estão vendo no conjunto de Santa Efigênia avança muito naquela formulação inicial do que fora pensado em Amparo, né, Tony? É muito interessante como, a partir dali, você entra num nível de aprofundamento que nós não tivemos essa oportunidade de fazê-lo em Amparo, dada a descontinuidade no próprio Condefat, né? Eu vou abrir para os alunos, depois eu tenho algumas perguntas a fazer, mas parabéns pela apresentação. Gente, vocês já viram o quanto o Tony entende do assunto, e, portanto, eu abro a perguntas, a dúvidas que vocês possam ter sobre todo esse trabalho e também sobre especificamente a própria área que vocês vão trabalhar. E Bom, eu tenho uma pergunta. se vocês puderem abrir as câmeras, a gente fica mais contente. É verdade, gente. Tá, a minha pergunta, você falou sobre a questão da comunidade, né? Opa, desculpa esse fundo, eu não vou mudar, vou deixar assim. De participar do processo de tombamento, né? E aí eu queria saber como é que você acha que a gente pode se relacionar, porque pelo menos no meu grupo, na região que a gente está pegando, tem muita moradia, pessoal que se instala nas regiões periféricas, próxima à região do córrego, que tem ali do limite, né, da área da ferrovia. Como é que você vê essa relação? Porque a ideia de requalificação, né, você também propiciar um espaço para aquelas pessoas continuarem ali. Só que aí tem toda a questão de legislação. Deixa eu explicar para o Tony como que nós estamos fazendo. Tony, ao invés de nós passarmos alunos um projeto na área de tombamento, nós resolvemos dividir a área lindeira e estabelecer para que eles começassem a entender os bairros na sua relação com o patrimônio. Então, eles iriam estar criando espaços de requalificação que pudessem dar apoio ao funcionamento do patrimônio que é tombado. Então, nós trabalhamos com multipolos, e esses multipolos, de certa forma, eles iriam estar dando suporte, porque é importante dizer que, muitas vezes, essa dicotomia entre preservação e desenvolvimento é muito forte, né? Então, para desmontar um pouco essa dicotomia, nós começamos a fazer os alunos refletirem o quanto gerar o grau de pertencimento ao bairro e de urbanidade pode fazer com que aquele patrimônio seja inserido dentro do seu cotidiano e não necessariamente intervindo direto porque todos pensam em estar construindo dentro, né? E nós começamos a dizer, não, vocês podem começar a pensar nas bordas para que essas bordas deem sustento a esse patrimônio como ele é enquanto paisagem cultural, né? Então, o que ela está colocando efetivamente, elas estão trabalhando nos bairros lindeiros, né? E eu vou passar para elas como indagar remotamente a população para que ela faça parte de um processo mesmo didático que seja válido, né? Porque, queira ou não, todos nós estamos com esse problema. Antes, nós tínhamos visitas à área, fazíamos consulta à população em alguns dos pontos, e agora tudo isso que nós acreditamos que de certa forma, é importante na hora da conservação do patrimônio, ela nos é tirada e que nós temos que desenvolver algumas estratégias de como fazê-lo. Como que o Condefat está se comportando diante disso?
eu já vou respondendo, ou a gente faz uma rodada, ou eu foco nessas duas? Pode responder. É isso, Isabela? Tá. Bom, para a segunda pergunta, eu tenho poucas respostas, eu tenho mais dúvidas também, como mobilizar virtualmente. Isso já vou abordar ali mais para frente, mas eu vou responder por ordem aqui a questão da Isabela, né, da participação. Né? Eu acho que o que Iguape me ensinou, e por rebatimento, ensinou também a muitos dos nossos colegas, de forma mais sistematizada, né? Todo mundo, de alguma forma, ali, técnico do Condefat já tinha aproximações, experiências de vistorias, de contato com a comunidade local, que atribui valor ao patrimônio, né? Sobretudo quando envolve conjuntos de edificações, né? Quando é uma casa só é um pouquinho diferente, né, gente? A gente está tratando basicamente com o proprietário, né, um imóvel isolado. Mas quando são conjuntos, sejam eles urbanos, conjuntos fabris, conjuntos em Bauru tem o Asilo Colônia de Hanseníase, né? Então também um outro tipo de conjunto edificado, campi universitários, enfim. A aproximação, ela se tornou bastante clara que a gente é que precisaria entender quais eram os referenciais, quais eram os valores, quais eram as percepções que a própria comunidade local atribuía. Não dá para escapar. Quando a gente está num campo do conhecimento específico, por exemplo, da arquitetura e do urbanismo, nosso olhar ele vai sendo, para o bem e para o mal, enviesado. Nós vamos reproduzindo e nos formando a partir daquele campo do conhecimento, o que é absolutamente natural. Mas a vivência real das pessoas, ela muitas vezes não tem nada a ver com o universo que a gente está acessando no campo da arquitetura e do urbanismo, mesmo no campo do patrimônio multidisciplinar que é. Né? Então, a aproximação, ela se mostrou fundamental em Iguape para entender que muitos dos valores que eram reconhecidos pelos técnicos não estavam refletidos na população e vice-versa. Então, no caso de Iguape, a gente teve isso está muito poeticamente até registrado no dossiê de tombamento do IPHAN, porque alguns daqueles edifícios que foram tombados pelo IPHAN haviam sido erguidos nos anos 60, 70 e que tinham um valor simbólico para a população imenso, mas que quando o Condefat foi lá nos anos 70 fazer o tombamento, né, quando o Condefat foi, entre aspas, né, foi um técnico, um conselheiro, fizeram ali o mapeamento daquelas edificações, fizeram o tombamento, acabou, chegou a comunicação, está tombado, e as pessoas não entenderam possivelmente muito o que isso significava, né? Não à toa continua se degradando. Quando isso acontece nos anos 2000, quando isso é retomado, o processo em Iguape, o que foi fundamental foi conversar com as pessoas, entender o que elas atribuíam valor e que elas tinham necessidade, entendimento de pertencimento. Né? Porque, quais eram as histórias que eram mobilizadas no momento em que você, em torno de um mapa, né, que as pessoas já tinham se familiarizar em primeiro lugar, então o próprio desenho do mapa, o mapa é uma representação de poder, quem desenha também tem poder, né? Uma planta urbana tem uma carga de conhecimentos nela refletida, então quem mapeia é importante, o como a gente dá a voz a outras pessoas mapearem é fundamental, para que esses elementos de identidade, referências culturais se espacializem. Né? Esse é um dos primeiros processos. Né? E a partir deles, mobilizar quais são os sentimentos, as narrativas que essas pessoas vão compartilhando nesse processo. Né? Por que aquela capela está ali? É porque, em Iguape, né? Estou sempre me referindo. Porque a celebração anual da pesca ali é feita nessa capela, não é na igreja matriz. Por que aquela praça tem tanto sentido? Porque ali sempre teve atividades, enfim. Então, é a partir dessa mobilização.
Num segundo momento, é como documentar e sistematizar, né? Porque a gente vai ter múltiplas narrativas, mas quais delas vão nortear o tipo de política pública ou de ação pública que nós queremos ter. Então, um tombamento. Então, aquele conjunto de informações super plural, diverso, ele vai se traduzir no perímetro, numa listagem de imóveis, em textos que valoram. E aí eu acho que o caderno, o manual de aplicação, podem anotar isso para vocês, de educação patrimonial de inventários participativos do IPHAN, está disponível em PDF no site do IPHAN, é fundamental. Porque esses inventários participativos, esse manual, ele foi constituído para que inventários participativos fossem feitos, às vezes, pela própria sociedade, não dependesse de um órgão. Né? Então, existem fichas muito didáticas de como fazer esse processo de inventário participativamente, né? Com pessoas organizando isso em fichas, enfim, de modo a dar legibilidade, né, inteligibilidade àquele conjunto de informações que será levantado. Porque na hora que a gente começa a conversar, é que aí a gente vê a potência disso. E aí, para responder a segunda parte, eu acho que a gente tem esse desafio e eu não sei, sinceramente, se ele é capaz de ser superado pelo meio virtual. Com a retomada das atividades presenciais, a primeira coisa que hoje eu voltei de Sumaré, fui para ontem fazer uma audiência pública e não tem nenhum meio virtual que tenha sido capaz, durante um período de pandemia, de substituir a vivência ali numa audiência pública, como eu tive ontem em Sumaré e que 2 semanas atrás eu estive em Casa Branca para fazer essas atividades. Porque as pessoas, elas falam de forma diferente em relação a uma tela de como elas falam naquele momento em que elas estão diante de materiais de outras pessoas e que olham no olho e que se identificam, se diferenciam. Então, eu não sei mesmo. Essa minha resposta sincera é que eu não sei se é possível, através do meio virtual, de fazer esses inventários participativos. E aí eu vou dar um exemplo muito claro do que está acontecendo na cidade de São Paulo, a revisão do plano diretor. Nós temos as desigualdades estruturais brasileiras, elas refletem também no acesso às linguagens digitais, aos meios virtuais. Como é que você vai ter garantia de que aquelas pessoas, elas estão familiarizadas com uma plataforma que vai exigir mecanismos de interação específicos, momentos de fala específicos, dificuldades e exigências tecnológicas específicas para fazer mapeamento, para fazer conversas. Então, eu quero crer que uma vacinação avançada é o que vai permitir que atividades responsáveis, com distanciamento, voltem aos poucos a garantir esse inventário participativo presencial ali em loco, né? Que é o que a gente começou a retomar agora em Casa Branca e que foi muito mais potente, falo isso sem sombra de dúvidas, do que 1 ano e meio de pandemia fazendo reuniões virtuais pelas maiores boas intenções que nós tivéssemos nesse período. É muito potente o encontro no território. Então, ali é que as pessoas se manifestam de forma mais natural e é onde a gente tem mais a aprender a fazer política de preservação que não seja de gabinete, acadêmica ou pública ou técnica, isolada das pessoas que serão as sujeitos beneficiárias ou, como o Piano Bezerra de Menezes disse lá em 78, se perceberem vítimas se estiverem excluídas desse processo. Só para esclarecer, Tony, nós vamos ter a participação do IPHAN apresentando essas fichas, inclusive. Porque o IPHAN entrou em contato comigo justamente por conta do conceito de morfotipo. E nós estamos discutindo algumas questões em uns trabalhos que eles estão desenvolvendo. E nós teremos o Jorge, que iria estar apresentando isso. Agora, uma das coisas, Tony, que eu acho importante é que, apesar de
o trabalho pode ser desenvolvido com simulações, gerando hipóteses, que, de certa forma, é um exercício acadêmico que, por exemplo, foi o que nós fizemos na equipe e que depois ele teria uma outra instância de discussão, participação e modificação, né? Porque o importante é você saber que, mesmo com uma boa discussão, você tem que prever que, no contato com outros atores, isso pode se modificar sem perder a essência daquilo que está sendo desenvolvido, né? Gente, mais questões? É verdade. Isso eu acho que faltou um pouco falar, né? Eu estava muito pensando na questão do inventário, do mapeamento, né? Dessa identificação, mas sem dúvida, né? Concordo plenamente. Então, a gente tem que aproveitar o que de bom, o que é potente desses mecanismos virtuais, digitais de simulação. Tanto, né, que apesar da minha precariedade de domínio gráfico, eu tento ali sinalizar para as pessoas em Casabranca quais são essas possibilidades, né? Quisera eu ter tanto o instrumental quanto o tempo, mas na verdade seria o ideal ter mais colegas, técnicos, estagiários, enfim, para produzir essas simulações e mostrar, olha, é possível transformar no interior de áreas de interesse, de preservação, de valor patrimonial, mas condizentes às especificidades, às características, à ambiência, ao morfotipo. Né? Agora, uma pergunta mesmo. Por exemplo, no meu ponto de vista, diante do trabalho que nós tivemos, o que para mim, eu estou falando para mim, marcou foi que nós saímos de uma situação pontualizada e começamos a trabalhar conceitos de desenho urbano. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que numa parte da tua fala isso aparece, né? Por exemplo, uma das questões que impactava muito o patrimônio no desenho urbano eram não só o perímetro de tombamento, mas também o círculo, como é que chama? A área envoltória. A área envoltória. Como é que isso se dá? Porque, de certa forma, há um impacto pesado, e aí eu vou dizer que aqui eu fiz um mapa daqui de Bauru, no qual eu colocava as áreas envoltórias para ver como que essa borda se caracterizava. E em toda essa borda há uma viscosidade muito complicada, no sentido de que todos não sabem muito bem o que fazer, para onde ir, e aí dizem que é o tombamento que não dá certo, por falta de uma definição clara do que seria isso, ou ainda da inexistência desse tipo que foi uma coisa que nós discutimos muito. Ao invés de trabalhar o parâmetro da área envoltória, você trabalhar outros parâmetros do desenho urbano da cidade que pudessem estar informando mais a população e aqueles proprietários de imóveis na sua realização, né, de como funcionar. A gente tem um desafio, Adalberto, muito grande em relação às áreas envoltórias, que não eu atribuo cuja origem, né, desses desafios não está exatamente no tombamento, nem no próprio instrumento das áreas envoltórias. Já vou me deter sobre o que eles conseguem, mas anterior a eles, que é a própria forma de organização federativa brasileira, né? Porque o instrumento que nós temos, o tombamento, e a figura da proteção do entorno de um imóvel tombado, quer que a gente chame de área envoltória, área de entorno, área de vizinhança, ele foi criado lá na Europa com um sentido primordial, no início, de proteção de edifícios isolados, né? E não de manchas urbanas. Né? Então, isso, quando chega aqui no Brasil, né, as ideias fora do lugar, como o Chico Itaker fala, nós temos uma situação em que um instrumento que naquele contexto cultural, econômico, social, distinto, estava sendo aplicado, e que quando vai para as manchas urbanas, o tempo todo em diálogo com as políticas urbanas de forma geral, né, o patrimônio é a base do planejamento urbano europeu,
né, de forma, posso estar falando aqui com uma ou outra exceção, isso não se aplica, mas na Europa Ocidental, é o patrimônio que orientou a boa parte das transformações urbanas. Quando aqui no Brasil, a visão do projeto moderno, o projeto modernista, se impõe, né, a hegemonia da produção, da demolição do existente e da produção do novo, leva ao tombamento a condição de única salvaguarda da paisagem. Então a gente tem um desafio imenso. Aquele instrumento que começa para reconhecer edifícios isolados, ele de repente é alçado à condição do instrumento de preservação da paisagem urbana. Então, imagina o que isso significa. E isso foi feito do dia zero do patrimônio cultural aqui no Brasil, em 1938, quando Ouro Preto é tombada. Tem passagens em livros que falam que quando Ouro Preto foi tombado, o restante do mundo, da comunidade internacional de patrimônio, não entendia o que aquilo significava. Que uma cidade estava sendo tombada, ao invés de uma cidade ter elementos históricos presentes na paisagem, fornecendo o substrato para orientar o planejamento e a transformação urbana daquela cidade. Não, foi um instrumento daquilo que foi acoplado a uma mancha até, literalmente, não sei para quem, não sei o quantos as estudantes da sua família, até onde a vista alcança. Este foi o tombamento de Ouro Preto. Né? E aí, isso gerou um acúmulo que foi tendo validação na jurisprudência, né, até as cortes, né, até o Supremo Tribunal Federal, validando que o tombamento era um instrumento passível, porque ele não tinha a sua correspondência em outros instrumentos de planejamento urbano. Então, é o que tem, né? E que, diga-se de passagem, é uma das únicas leis em vigor intocada em 81 anos, 84 anos, né? 84 anos desde a sua criação em 37. Né? Quantas outras leis, né? A gente não tem nem a Constituição Federal se segurando nesses dias autoritários que vivemos, que dirá, né, outras leis, né? E o tombamento se manteve, né? No caso do Condefat, isso também vai se reproduzir. E a área envoltória, ela simplesmente vai ser uma decorrência dessa, digamos, distorção, né, mas que reflete o nosso processo histórico, cultural, político, jurídico, administrativo, enfim, econômico. E ela vai se tornar essa instância de mediação entre a transformação, o planejamento urbano e o bem tombado isoladamente. Né? E que ela vai se confundir plenamente no caso dos conjuntos urbanos. Porque no interior desses perímetros nós temos tanto os bens isoladamente, aqueles que eu mostrei naquela classificação que devem estar protegidos em si, seja como restauro ou como recuperação, proteção, né, das suas características externas, majoritariamente, como aqueles outros que podem eventualmente ser demolidos. Mas o que vem no lugar deles? Né? Então, ali é um imóvel no interior de um conjunto tombado, mas que tem aproximações muito grandes com as áreas envoltórias. As quais, né, por sua vez, em caso de bens isolados, como eu mostrei naqueles mapas de Luz e Campos Elíseos, elas são ultra complexas porque quando a gente vai analisar aquele território com mais de 50 imóveis tombados individualmente, a gente fala, mas essa área envoltória, ela é interdependente, porque se eu estou olhando para um, aqui atrás tem outro, e aqui ao meu lado tem outro. Mas, ao mesmo tempo, tem interferências e tem lotes vazios. Então, a área envoltória, ela acaba sendo o campo do possível, do que pode vir a ser uma paisagem que seja condizente ou não, porque se ela não estiver regrada, normatizada, detalhada, parametrizada, como a gente passou a constituir aquelas fichas de quadra, a gente vai ver situações absolutamente desarmônicas, absolutamente incondizentes com o contexto onde elas estão. Então, a área envoltória é essa mediação complexa e contraditória que reflete a própria evolução dos instrumentos de preservação no Brasil e que, a rigor, se houvesse uma grande reforma estrutural mesmo urbana,
em que a gente passasse a planejar os 5.570 municípios a partir do que existe neles e não a partir da tábula rasa, que basicamente num mundo em emergência climática deve ser largada, né? É uma solução obsoleta que está nos levando ao colapso ambiental, climático do planeta todo com um enfoque maior ainda nas cidades brasileiras, porque elas aprenderam a simplesmente derrubar para fazer de novo, ao invés de preservar o existente nesses 521 anos. E ininterruptamente, gente. Não, independente da coloração, o que a gente teve foi uma produção urbana que pressionou para a transformação e a demolição. E não os casos que a gente tem são as exceções, as resistências a esse paradigma absolutamente hoje obsoleto, né, anacrônico. E a Ari Voltória vai estar nesse campo de disputas até que ela se assente como parâmetros, né, aspectos mais claros. Desculpa se eu me alonguei, mas eu acho que a Ari Voltória ela merece essa problematização. Eu fiz a provocação justamente para que você falasse muito bem, porque, no meu ponto de vista, aqui no caso da ferrovia, é muito complicado, incide de uma forma, porque quase não tem tecido na lateral, né? E o que tem, ele fica sem, apesar de ter a regra, ele não tem o parâmetro de como pode acontecer. Então, gera o que, pelo menos no desenho urbano, a gente chama de viscosidade, né? Gente, mais alguma questão? Ninguém. Depois da excelente palestra do Tony, vocês acham que está tudo certo? Acho que foi uma avalanche de conteúdos, então Não, porque é engraçado. Dificilmente eles abrem. Pois é, né? Nós ficamos nesse monólogo às vezes, viu, Tony? Tony, em breve você vai ser convidado para participar de uma equipe para a gente fazer uma simulação de morfotipo em Jaú. Muito legal, um prazer. Eles nos chamaram e eu já tinha entrado em contato com a Ana Luísa para a gente formar uma equipe e em breve a gente quer recompor aquela equipe no sentido de usar aquilo como laboratório para a gente dar alguns passos a mais, né? Mas, no mais, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo e ver o quanto os trabalhos ainda estão muito significativos do ponto de vista... Eu não conhecia do Santa Efigênia, vou até procurar. E parabéns mais uma vez pelo engajamento. Só para dizer para vocês, o Tony sempre se candidata. Na última eleição ele foi candidato, dado o engajamento nos conselhos que ele sempre teve, e, portanto, fiquem atentos, porque tem muita gente de São Paulo, viu, Tony, aqui. Olha só, olha, gente, a gente sempre precisa de apoio em todos os lugares, então estamos aí, estou à disposição. Queria só aproveitar, Adalberto, eu acho que sobre Bauru, né, do complexo ferroviário, a gente teve realmente essa dúvida, e muitas vezes nessas ambiguidades, né, às vezes a ausência da área envoltória ou a insuficiência do que foi delimitado ali, ela é explicada muito mais pelo que está contido de burocrático, administrativo, jurídico dentro dos processos de tombamento do que efetivamente pela resolução ou por uma concepção de patrimônio, né? No caso do DIL complexo, o fato do processo de tombamento ter começado em 92, ter se arrastado, ter sido muito complicado para terminar, porque é o maior complexo ferroviário da América do Sul, né? Tem implicações urbanas significativas, é uma questão, às vezes, de escolha estratégica, né? Era importante garantir o tombamento do complexo ferroviário acima de qualquer coisa, né? A área envoltória, justamente por ser uma possibilidade de atuação do município, a gente falou, bom, vamos concentrar a área envoltória ali no entorno da estação ferroviária. Não significa que outras leituras possíveis de área envoltória não fossem possíveis, né? Outras leituras não fossem possíveis para outras áreas, para as outras ruas que delimitam o entorno do complexo, mas ali foi uma escolha estratégica para viabilizar a conclusão
porque se a gente já estava com esse maior tombamento de complexo ferroviário do Brasil sendo feito. Imagina se a gente ainda incluísse dezenas de quadras do seu entorno. Aí a gente a gente escolher que os anéis se fossem, né? Então, e ficassem o centro, né? Que era o complexo, porque sem o complexo também não adiantaria ter necessariamente o seu entorno, né, preservado. Então, acho que teve isso. Assim, cada processo de tombamento envolve disputas econômicas, políticas, culturais, simbólicas, enfim. Então, isso não significa que seja escrito na pedra. Sempre a gente tem a possibilidade de ampliar a preservação, e agora, com a emergência climática, é mais urgente do que nunca que a gente pense mais na perspectiva de preservação e adaptação dos imóveis existentes, né? Aqui em São Paulo, acho que para quem acompanhou no ano passado, essa frase esteve muito dita, existem mais casas sem gente do que gente sem casa. Então é urgente que a gente pense em como reaproveitar todos esses edifícios fechados a partir desses saberes ancestrais, esses saberes tradicionais, o saber fazer que a nossa classe trabalhadora da construção civil sabe, porta, mas que é tão pouco ouvida de como reabilitar esses edifícios a partir das técnicas que os geraram, né? E não colocá-los abaixo e fazer tudo de novo para algo que é insustentável durante 20, 30 anos. Então, agradecer de novo, eu falo bastante, mas foi um prazer mesmo, e fico à disposição para quaisquer pessoas aí, dúvidas, enfim, o Instagram tá aí, eu coloquei também, Tony Zagato, então, tanto na esfera social quanto técnica, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Tony.